muito bem-vindos ao podcast O Laudo Bom da Vida. Eu sou Juliana Poloni e esse é o podcast da Testify em que debatemos sobre inovação nos cuidados com a saúde e o futuro através da genética e da alta complexidade. No tema do nosso bate-papo de hoje, falaremos sobre hipersensibilidade alimentar. Quais são os seus sintomas, como detectá-las e como esse é um passo imprescindível na hora da personalização da nutrição do seu paciente. Claro que para compartilhar com a gente todo esse conhecimento, contamos com a presença do nosso querido Gustavo Janaldes. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. E para iniciarmos, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho para a gente sobre o seu currículo. Suspeito esse querido. Obrigado pelo convite, Ju. Muito Somos legal nós que a que gente agradecemos. abrir esse podcast com um tema que, para mim, é um dos temas que mais me encanta, né? Eu acho que é um tema de uma resposta muito rápida, eu acho que é isso que a gente busca quando a gente quer dar uma atenção e ter uma resposta rápida do paciente, né? Então, tem um impacto legal na clínica e tal. Bom, Gustavo, sou farmacêutico bioquímico de formação, especializado em diagnóstico de doenças autoimunes, depois ainda fiz uma mestrado em biotecnologia pelo Instituto Butantan, mas a maior parte da minha carreira foi corporativa, né? Então, eu tenho MBA em Marketing Estratégico e MBA em Gestão de Projetos no AGV. Trabalhei muitos anos em multinacional, trabalhei por muitos anos também no maior laboratório da América Latina, quarto maior laboratório do mundo, como gestor de projetos e depois gestor comercial corporativo. E antes de fundar a Testify, trabalhei por 8 anos como presidente de uma multinacional alemã do Brasil, onde tive aí uma grande experiência trazendo produtos inovadores e coisas também que eu consegui incorporar na rotina da Testify. Legal. Que responsabilidade, hein, gente? Bom, vamos começar então com o que interessa aqui pra gente hoje. Gustavo, o que é a hipersensibilidade alimentar? E já aproveita e explica pra gente as diferenças entre hipersensibilidade alimentar, intolerância e alergia. Legal. Assim, a terminologia sensibilidade ou hipersensibilidade, intolerância e alergia, ela gera uma confusão grande no meio clínico. Existe uma classificação para isso, que é a classificação dos professores Gel e Kunz, onde eles colocaram que a alergia clássica tipo 1, ela é IgE mediada. IgE é uma imunoglobulina, um tipo de anticorpo, que promove respostas a alergias imediatas. Nas hipersensibilidades, a resposta ela é IgG imediada, uma outra imunoglobulina, um outro anticorpo. E esse anticorpo é de uma resposta tardia. Né? E essa resposta tardia também pode ser chamada de intolerância alimentar. Eu, particularmente, não gosto de usar a terminologia intolerância alimentar porque gera uma confusão com intolerâncias que não são imunomediadas, que não são uma resposta inflamatória, né? Que não são mediadas por anticorpos da classe IgG, como, por exemplo, a intolerância à lactose. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente, ou o médico, ou o nutricionista que pega um laudo, sabe que aquele paciente é sabidamente intolerante à lactose, ele olha o laudo da hipersensibilidade e dá uma lactose negativa, gera uma confusão, porque meu paciente ele é intolerante à lactose, mas no resultado deu negativo. Ele não é necessariamente hipersensível? Exato. É exatamente esse o ponto. Tá. É porque são respostas com mediações diferentes. Sendo que a resposta às hipersensibilidades ela é mediada pelo sistema imunológico, com a produção da autoanticorpo no anticorpo, enquanto a resposta à intolerância à lactose é a ausência da produção da enzima lactase. Então, direciona tratamentos diferentes também. Por isso é importante a diferenciação. E os sintomas da hipersensibilidade alimentar? Quais são os sintomas da hipersensibilidade? Como ela se manifesta no corpo, se isso acontece? O curioso é o seguinte, quando a gente tem uma alergia, essa resposta é imediata. Coceira, Exato. Então, geralmente a gente sabe ao que a gente tem alergia. Tem alergia a camarão. Se alguém cozinhar camarão por perto, a pessoa já começa a se coçar, já começa a sentir algo na garganta, principalmente sintomas cutâneos ou respiratórios. Na hipersensibilidade, a resposta é tardia. E sendo tardia, a gente às vezes não lembra o que jantou ontem. Então, vamos tentar lembrar que uma resposta tardia pode levar até 7 dias para acontecer. O que eu almocei há 2, 3 dias atrás que pode ter gerado uma reação de hipersensibilidade. Então,
Sintomas são diversos. A gente tem sintomas neuronais, como, por exemplo, dor de cabeça, déficit de atenção, agravamento de sintomas do autismo, agravamento de sintomas da TDAH. A gente tem sintomas que são cardiovasculares, com palpitações, a gente tem sintomas metabólicos, como perda de peso, sintomas musculares, como dor, até envolvendo doenças autoimunes que acabam ficando com seus sintomas mais exacerbados, né? Como fibromialgia, por exemplo. Perfeito. Gustavo, você falou sobre TDAH, autismo. Esse tema da saúde mental é bem importante, eu queria trazer um pouco para cá. Como que um profissional da nutrição, a partir da alimentação, pode contribuir para a melhora da qualidade de vida dos seus pacientes? Tem um estudo muito legal, recente, que inclusive eu usei em algumas aulas, alguns treinamentos aqui, que é um estudo feito com 181 adolescentes que experimentam seu primeiro episódio de transtorno depressivo maior. E esse estudo ele é bem interessante porque ele foi comparado a um grupo controle com o mesmo número de adolescentes. Então foram 181 adolescentes com episódios depressivos contra 181 sem episódios depressivos. E o que se observou foi uma presença de concentração de IgG positiva no sangue muito alta naqueles que apresentaram episódios depressivos. Eu brinco um pouco com esse tema, que eu falo assim, o quanto a alimentação pode influenciar na mudança de comportamento de humor e na regulação hormonal do adolescente público. Então, assim, aquela fase onde tem todas as alterações, né, a famosa aborrecência, o quanto a dieta, a restrição alimentar baseada numa dieta de exclusão pode ajudar esse adolescente a passar por essa fase de uma forma mais tranquila. E principalmente os pais. Existem fatores de risco relacionados à hipersensibilidade? Vários. Né? Então, assim, a má alimentação é uma delas. Nós nos tornamos hipersensíveis. Existe, por exemplo, um questionamento que vem muito para a gente, no sentido mas dá muita positividade para a gente tem que lembrar que todo mundo que tomou uma vacina já foi administrado com albumina. Então, pode ter uma reação positiva que tenha relação ou não ao alimento em si. Eu sou um exemplo disso, então assim, eu já fui muito exposto à albumina, meu teste ele dá positivo, mas eu não tenho resposta em termos de sintomas clínicos. Então, para mim, eu reintroduzi o ovo na dieta sem problema. E assim, para todos os outros fatores de risco, alimento, acho que é um dos principais, estilo de vida, estresse, comportamento, é também um dos mais relevantes. Mas os outros são mais comuns, né? Por exemplo, e mais óbvios também, como, por exemplo, o uso de antibióticos ou outras medicações, estresse, a parasitoses, né, que causam, de fato. Porque é o seguinte, uma coisa que a gente não conversou, a hipersensibilidade, ela nasce do aumento da hiperpermeabilidade intestinal. O intestino, ele tem que passar para a corrente sanguínea as micromoléculas do alimento digerido. Mas sempre vai passar algum pedacinho maior. Aí quando passa esse pedacinho maior, o sistema imunológico reage, produzindo os anticorpos que vão dar combate, formar esses imunocomplexos. Ali funciona o seguinte, o alimento mal digerido, somado com o anticorpo, eles criam uma reação, uma ligação, que é o imunocomplexo, e esse imunocomplexo vai ser depositado em algum lugar, em algum tecido. Então, caso um pouquinho para a tua pergunta também dos sintomas, porque o tecido onde se depositar é onde vão aparecer os sintomas. Vamos aproveitar e como que a gente faz, então, como identificar a hipersensibilidade, o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico da hipersensibilidade alimentar? Em termos de testagem, é um procedimento super simples, porque você pode fazer uma punção venosa, então você faz uma coleta de sangue da veia do paciente, ou ainda mais simples, que é o que nós fazemos na Testify, que a gente faz uma punção digital. Então dá uma furadinha na ponta do dedo, pinga 5 gotas de um papel filtro numa membrana. Essa membrana ela tem a porosidade adequada para fazer a transpassagem desses anticorpos. Nós fazemos uma eluição no laboratório e testamos os anticorpos presentes. Os anticorpos que estiverem presentes ali, eles vão ser classificados em 4 níveis, sendo que os níveis 3 e 4 são os níveis que se orientam ao profissional
médico ou da nutrição a fazer a dieta de exclusão. Isso já sai no laudo. Já sai no laudo separado. Tá. Então a gente tem ali, inclusive, a classificação por cores. Legal. Né, que é o verdinho, amarelo, laranja e vermelho. Laranja e vermelho são as orientações de exclusão da dieta. Tá. Por um determinado período de tempo, para sempre. A literatura ela orienta 3 meses. Tá. Então, assim, a literatura, o maior número dos artigos científicos publicados, ele diz: faça dieta de restrição por 3 meses e depois de 3 meses observe sintomas clínicos e faça reintrodução parcial, gradual, de cada alimento intolerado. O que vai se descobrir é que muitos pacientes vão reintroduzir alguns alimentos e não vão apresentar nenhum tipo de sintoma clínico. Portanto, esse alimento pode ser introduzido normalmente na dieta. Para outros alimentos, o sintoma clínico às vezes fica até exacerbado. Nossa. Então, vai continuar com a hipersensibilidade, com os sintomas, dor de estômago, dor de cabeça, mesmo depois aí desses 3 meses, pode ser que o mesmo alimento continue ainda apresentando esses sintomas. Pode. Eu posso até dar os meus exemplos nesse sentido. Eu tive o primeiro teste que eu rodei de sensibilidades alimentares, me deu mais de 80 alimentos intolerados. É muito. Tá? E é importante até falar dessa quantidade de alimentos intolerados, porque é impossível fazer uma dieta de exclusão e rebalancear a tua nutrição sem um profissional. Você tem que ter um profissional médico, um profissional nutricionista junto contigo nesse processo. Perfeito. Caso contrário, é impossível. Perfeito. É diferente de você ter uma intolerância a gengibre. Exclui gengibre da dieta é fácil. Sim. Só como é que você exclui e rebalanceia 80 alimentos diferentes? Tá? E foi o meu caso. Tirei desses 80, só 3 que permanentemente intolerados. Quais são eles? Leite, figo e abobrinha. Como o que eu mais sofro, leite? o que eu mais sofro era o figo, porque eu gosto muito de figo, e faz muitos anos que eu não como figo. E o sintoma que era diretamente relacionado a esses 3 elementos para mim, enxaqueca, que é um sintoma neuronal. Então, eu que tinha crises de enxaqueca 2 vezes por mês em média, desde os 14 anos de idade, passei a ter, depois da dieta de exclusão, 2 crises por ano no máximo. Quando que você iria imaginar que fosse o fim, que fosse o alimento? Sem o teste, jamais. Jamais. Tá. Agora, outros alimentos intolerados, e aí novamente falando do meu caso, como por exemplo, glúten, trigo, cevada, o ovo, né? Então, o ovo que eu comia todos os dias, o que eu fiz só reduzir quantidade, mas continuo me alimentando normalmente e não tenho nenhum sintoma exacerbado. Agora, por exemplo, trigo, gliadina, glúten, ele me causa uma distensão abdominal. E o que eu não percebia como uma distensão abdominal antes do teste, depois que eu fiz a dieta de exclusão e reintroduzi, se tornou uma distensão abdominal ainda mais forte. Então, quando qualquer ingestão desse alimento, ele já causa uma distensão quase que imediata. É muito interessante o que você falou sobre o acompanhamento de um profissional. Quando falamos de tratamentos assertivos, é muito importante estarmos bem alinhados com a personalização. O que faz mal para você não necessariamente vai fazer mal para mim. E eu quero fazer uma pergunta que tem tudo a ver com esse tema. A hipersensibilidade alimentar, ela é uma característica genética? Aproveitando aí esse gancho de personalização. Algumas características da resposta inflamatória, elas têm envolvimento genético direto. Tá? Então, nas respostas inflamatórias em geral. Então, algumas doenças autoimunes que são principalmente mediadas por um anticorpo de classe A, algumas doenças, alergias, hipersensibilidades. Agora, não significa que a mesma alergia que os pais têm será a mesma alergia. Então, sim, geneticamente há uma predisposição a alergias, há uma predisposição a doenças autoimunes, há uma predisposição a hipersensibilidades. Mas não necessariamente a gente pode qualificar que o pai é alérgico ao ovo, o filho será alérgico ao ovo. Tá? Então, assim, a predisposição genética ela vai depender, ela vai trazer uma suscetibilidade, não necessariamente o mesmo sintoma ou a mesma reação ao mesmo alimento. Certo. Minha mãe fez o teste de hipersensibilidade e ela é hipersensível ao leite de vaca. Eu mais gosto de leite de vaca, então... Mas é curioso. Existe uma lista comum de alimentos que causam, né, a hipersensibilidade ou não? Interessante, porque a gente fez um estudo, todos os testes que chegam no nosso laboratório, a gente acaba produzindo uma análise bioestatística disso, né?
E quando a gente separa isso regionalmente, a gente vê diferenças absurdas. Então, porque o comportamento alimentar do nordestino é diferente do sulista, né? Então, assim, você tem reações que são diversas. Quando eu pego o Brasil inteiro e considero o maior número de casos positivos, iogurte aparece como um dos primeiros, leite de vaca aparece muito cedo também. Se eu pego o São Paulo especificamente, curiosamente, o terceiro alimento mais intolerado é manjericão. Não. Isso não aparece numa estatística nacional, aparece aqui. Aqui em São Paulo. Tá? Então tem algumas nuances regionais que são importantes. Que aparece bastante aí. Por que ao mesmo tempo que o debate sobre alimentação saudável aumentam também o número de pessoas obesas e com problemas relacionados à alimentação no Brasil? Eu acho que um grande desafio é a adesão. A adesão ao tratamento, a adesão à orientação do profissional. Esse eu acho que é o maior desafio. Porque na prática, quando você busca uma ajuda profissional, médico, nutricionista, ajuda nutricional, tem duas coisas que você não quer ouvir. Tem duas coisas que ninguém quer ouvir. Dieta e treino. E assim, não dá para escapar de uma boa qualidade de vida sem dieta e sem treino. Então a adesão ela é difícil. Para você remover sal, açúcar da dieta, reduzir gorduras ou adequar volumes, não tem segredo. É a adesão ao tratamento. O que eu particularmente, aqui na Testify a gente fala muito de uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Eu gosto muito dessa estratégia porque é o seguinte, se eu procuro uma ajuda profissional, eu quero uma resposta rápida, né? E assim, a hipersensibilidade, a dieta de exclusão, ela traz uma resposta rápida. Então nós temos inúmeros casos de respostas clínicas em 2 semanas, 3 semanas. E naturalmente, quando você tem uma resposta, você se torna mais adepto ao tratamento, você se torna mais fiel, mais leal ao profissional. Também, exato. Né? Pô, tá dando certo. E isso, do ponto de vista do clínico também, o clínico nutricionista, o clínico médico, é trazer também a fidelidade do paciente ao tratamento. Funciona. Tá? Então, assim, desses inúmeros casos, a gente tem situações como, por exemplo, o profissional de nutrição que sofria de fibromialgia já há muitos anos e que ligou pra gente e ela emocionada, ela chorava, porque na 3ª semana da dieta de exclusão, ela comentou com a gente que ela foi a primeira vez que ela, desde os 14 anos de idade, que ela acordou sem dor. Então, assim, a dieta de exclusão, ela é uma cura? Não, ela não é uma cura, mas ela diminui o estado inflamatório desse paciente. E ela é a solução de longo prazo? Também não. Por isso que eu falo muito da estratégia de curto, médio e longo prazo, porque nós vamos ali, primeiro para a exclusão e tirar aquilo que mais ofende o organismo. Segundo, a gente modula esse intestino, tá? Que aí já entram outros assuntos da microbiota intestinal e da modulação intestinal. Legal. Mas aí você faz a modulação para deixar esse intestino mais saudável em termos de composição bacteriana. Quando a gente faz os testes, a gente identifica que muita gente tomando probiótico, quando na verdade a microbiota está saudável. E o que esse paciente precisa não é de probiótico, é de pré-biótico, precisa alimentar essas bactérias. Né? E como terceiro e longo prazo, terceira estratégia, a gente já começa a pensar no que você me perguntou há pouco, que é a relação com a genética. Porque dentro da relação com a genética a gente consegue pensar em longevidade, qualidade de vida de longo prazo. É assim, muito interessante como nesses 3, curto, médio e longo prazo, já no princípio de tudo, a qualidade de vida já vem melhorando e tudo muda, né? Você já se sente mais disposto, aquela dor de cabeça, aquele incômodo abdominal já vai melhorando, mesmo já na estratégia a curto prazo. Personalização é muito importante. Gustavo, uma última pergunta então aqui, para a gente finalizar o nosso papo. Existem abordagens terapêuticas complementares no tratamento da hipersensibilidade alimentar? O médico nutricionista, sim, a base da intervenção terapêutica, ela vai ser a dieta de exclusão. Mas, naturalmente, você não pode olhar para um paciente com base em um único exame. Né? Então, existem marcadores bioquímicos, imunológicos e hormonais que precisam ser avaliados junto com a anamnese médica ou do profissional em nutrição.
para fazer todo um conjunto, né, de intervenções terapêuticas. Então, de fato, nenhum exame de nenhum laboratório ou de nenhum segmento, ele tem o objetivo ou a função de prover diagnóstico. Né? Ele é uma ferramenta, e o que nós provemos são ferramentas. Sempre falo muito que, tão importante quanto diagnosticar e confirmar diagnóstico, é importante excluir. Uau. Então, quando a gente, às vezes, puxa um resultado negativo, vamos lá, tem um paciente que tem uma reação a determinado alimento, ele sabe que ele tem aquela reação, já fez os testes de alergia, deu negativo. Devo ser hipersensível, faz a hipersensibilidade, deu negativo. O que mais pode ser? Então, o profissional médico, o profissional em nutrição, o profissional clínico, ele vai buscar, dentro das outras vias de resposta inflamatória, qual que é a potencial via envolvida ali. Em cima dessa via, que pode ser resposta inflamatória celular, pode ser... Então, assim, dentro dessas outras vias, ele vai propor a melhor intervenção. Perfeito. Eu disse que ia ser a última pergunta, mas não. Eu quero que você conte pra gente, Gustavo, um caso de sucesso aí na sua trajetória no processo de tratamento da hipersensibilidade alimentar. Tem um caso que eu acho, assim, muito interessante por ter sido tão inesperado, e que, assim, um parceiro nosso, médico, ele recebeu uma paciente com uma irritação na porção final do intestino, uma irritação uma irritação coloretal. E ela já tinha passado por vários médicos, várias especialidades, e esse profissional, que é um grande parceiro nosso, ele falou assim, Gustavo, eu falei para o paciente que, assim, a conduta dos colegas estava 100% correta, não tinha nada diferente para eu fazer, a não ser o teste de hipersensibilidade. E ela já estava tão desesperada que ela decidiu rodar o teste. E depois desse tempo de exclusão, além de ter tido uma redução nessa irritação de 70%, ela teve 100% de redução na dor. E a única coisa que persistiu ainda foi um pouco da flatulência. Mas o mais legal desse caso é que, depois de alguns meses, ela retornou e comunicou ao médico uma gestação. Não. E o legal dessa gestação, porque ela mencionou o seguinte, eu estou tentando engravidar há 13 anos. E, assim, a única coisa que eu fiz de diferente foi a sua dieta. Gente. Na prática, depois a gente investigou um pouco mais essa paciente, nós identificamos ali que ela tinha todos os marcadores positivos para a síndrome antifosfolipídio. Né? Então, ela tinha uma doença, uma condição que é evolutiva na recorrência e que não foi tratada. A sensibilidade, a hipersensibilidade ou a dieta de exclusão, resolveu esse problema? Não. Né? Nós não somos presunçosos ao ponto de dizer que a ferramenta resolve esse problema. O que aconteceu com essa paciente foi que foi diminuído o estado inflamatório dela. E uma vez diminuída a inflamação, diminuíam os sintomas. A gravidez dela teve complicações, ela foi uma gravidez fácil, mas a criança nasceu. Ela nasceu, eu recebi a foto da criança. Que legal. Ainda falando em criança, vou emendar um outro caso de sucesso, que eu acho que foi o que mais também me puxou um lado emotivo forte, que é uma criança de 7 anos com TEA e com aquele autismo bastante severo. É uma criança agressiva, uma criança com nenhuma aptidão social e com um desenvolvimento escolar muito ruim, né, e acompanhando de uma forma muito lenta a evolução das terapias. E quando nós fizemos a dieta de exclusão, essa criança passou a ter um comportamento menos agressivo. E a avó pediu para falar comigo, e ela comentou o seguinte, ele tinha uma lesão, uma irritação ali no períneo, tá? E depois que ele fez a dieta, essa irritação sumiu. Então ela já tinha tratado isso como uma alergia ou como uma dermatite, e não tinha surtido efeito. Só que quando ela fez a desinflamação dessa criança, sumiu essa lesão. A minha pergunta é, o teste de hipersensibilidade, ele favoreceu a melhoria do sintoma do paciente TEA, ou será que o fato de ter eliminado essa lesão deixou a criança menos agressiva? Porque ela tinha uma lesão com prurido, dor e coceira, e ela não conseguia se expressar para comunicar o problema que ela tinha. Né? Aí, na sequência, a gente deu de presente para a família uma análise de microbioma. Certo. Então, foi feita a modulação intestinal dessa criança. E depois de alguns meses,
O pai, emocionado, ele falou, olha, meu filho tem 7 anos, foi a primeira vez que ele olhou nos meus olhos. Então, existem inúmeros artigos científicos que suportam a modulação intestinal no tratamento do paciente de TEA, né? Ou até mesmo de outras desabilidades intelectuais. E, na minha opinião, começa com uma boa seleção dos alimentos, seguindo com uma boa modulação intestinal. Eu acho que esse conjunto, ele não anda sozinho. Muito legal. Muito legal. Gustavo, muitíssimo obrigada mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o Instagram do Gustavo aqui, assim como o da Testify. Curtam, compartilhem, sigam aí nossas redes sociais. E mais importante do que tudo, deixem suas dúvidas, comentários, sugestões de próximos temas para os nossos podcasts. Um super beijo e até a próxima.